2023, desejando um bom dia a todo o povo do Estado do Amazonas. Bom dia, senhores e senhoras deputadas e deputados, senhores e senhoras servidores dessa casa e todos que nos assistem pelas redes sociais e pelos nossos meios de comunicação. Temos sobre a mesa requerimento, expediente no qual será lido pelo deputado Péricles. Bom dia a todos. Expediente do dia 23 de novembro de 2023. Ofício 2.902, 2.922, 2.923, 2.924 e 3.003, todos de 2023, do secretário de Estado, chefe da Casa Civil, Flávio Cordeiro Antônio Filho, responde aos requerimentos número 3.276, de 2023, de autoria da deputada Mayra Dias, por meio do qual solicita a construção de um Centro de Atenção Psicossocial, CAPES, no município de Itacoatiara. Número 2, o requerimento 4.445, de 2023, do deputado João Luiz, requerendo providências para a resolução da situação de calamidade em que se encontra o município de Juruá, atingido por fortes chuvas que afetaram o funcionamento dos serviços de assistência social da cidade. Requerimento 3, número 3.647, de 2023, de autoria do deputado João Luiz, indicando a inclusão do vicinal Cheiro de Terra, localizado na estrada de Altazes, no programa Luz para Todos. Requerimento 4.060, de 2023, do deputado Mário César Filho, solicitando distribuição de insumos e implementos para fortalecer a produção agrícola no município de Alvarães. Requerimento 4.490, de 2023, da deputada Mayra Dias, que trata de solicitação de implantação do programa Mais Crédito Amazonas no município de Parintins. Ofício 3.973, de 2023, da senhora Marla Sam Martim, secretária executiva adjunta de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde, encaminha cópia de termo de fomento firmado entre a SES e o Instituto Vida Abundante. Ofício 17 de 2023, enviado pelo presidente do Conselho Estadual de Pesca e Aquicultura, Daniel Pinto Borges, encaminha relatório final de atividades de grupo temático referente ao projeto-lei 249 de 2023, de autoria do deputado Rosenha, que dispõe sobre normas, procedimentos e incentivos para a realização das atividades de pesca do tucunaré. Ofício 64 de 2023, do secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, solicita indicação da ALEAN de 3 nomes para a composição de lista tríplice, visando a formação do Conselho Estadual de Cultura. Ofício número 200 de 2023, da deputada estadual pelo Amapá, Edna Alzier, secretária-geral do Parlamento Amazônico, informando a composição da mesa diretora do Parlamento Amazônico referente ao biênio 2024 e 2025. São esses os expedientes de hoje, senhor presidente. Obrigado, deputado Pérez. Antes de a gente entrar no pequeno expediente dos oradores inscritos, eu vou pedir que todos fiquem de pés para que a gente possa fazer 1 minuto de silêncio diante do falecimento da senhora Lenilda Seabra das Chagas, mãe da primeira-dama Tayana Lima, ocorrido nesta data de quinta-feira, dia 23 de novembro. A dona Tayana, ao governador Wilson Lima, e todos os familiares, nossos votos de pesar, e desejando que Deus possa confortar nesse momento de dor e de perda. Então, aqui fica o registro dessa casa com 1 minuto de silêncio.
Agora eu concedo a palavra ao deputado comandante da primeira orador inscrito, pequeno expediente. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Carlinhos Bessa, cumprimento a todos os colegas aqui presentes, na pessoa da deputada Maiara, cumprimento a todas as deputadas, as mulheres aqui presentes, cumprimento aqueles que estão na plenária e que até aqui vieram para acompanhar o nosso desempenho, trabalho que nós realizamos aqui no nosso cotidiano, exatamente representando o povo do estado do Amazonas. Cumprimento aos nossos assessores, aqueles que fazem com que a comunicação flua, por intermédio das mídias convencionais, rádio, TV, novas mídias, os nossos colaboradores que fazem com que esta casa funcione, também os cumprimento. Presidente, quero aqui ressaltar a alegria que tenho de ter podido, no dia de ontem, juntamente com o deputado Sinésio, apresentarmos uma proposta em homenagem ao Dia do Policial Federal. E aqui ontem nós realizamos esse dia, esta sessão especial, com bastante honra, onde nós também, por intermédio de 100% dos deputados que integram esta casa, aprovar e oferecer o título de cidadão do estado do Amazonas ao diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei, e também a medalha Rui Araújo ao nosso superintendente regional da Polícia Federal, doutor Humberto Ramos. Foi um dia memorável e quero aqui ressaltar e agradecer a esta casa, ao cerimonial, aqueles que nos ajudaram a fazer com que aquela sessão especial acontecesse como deveria. Quero também, neste pequeno expediente, presidente, citar aqui a ação que vem sendo repercutida, onde a Companhia de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar, juntamente com a Polícia Federal, realizaram uma grande operação e, resultado disso, mais uma pancada no crime organizado, no que diz respeito a drogas apreendidas e a prejuízo ao narcotráfico. Então, minha moção de aplausos, meus parabéns a estas unidades. E citar aqui a alegria que temos em ver a convocação, o início da convocação, no caso do Corpo de Bombeiros, quando os concursados começam a apresentar a documentação para que este processo de início do curso de formação do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar comece a acontecer. Nesse sentido, quero aqui dizer que continuamos esperançosos, entendendo que o nosso governador do estado do Amazonas está sensível a esta causa. Hoje pela manhã recebi no gabinete uma equipe da Rede Amazônica quando trouxe uma informação em relação a uma ação do Ministério Público que está percorrendo as estruturas físicas do sistema de segurança pública e ali indica que o resultado desta inspeção que estão fazendo seja encaminhado à Comissão de Segurança Pública. E nós estamos aguardando que essas informações cheguem para que possamos fortalecer o trabalho que já estamos fazendo e continuarmos assessorando na construção de soluções junto ao governo do estado do Amazonas, ao governo federal e também aos governos municipais. Queremos dizer que não apenas no que diz respeito às estruturas físicas, como também no que diz respeito à recomposição dos efetivos, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, DETRAN, Secretaria de Segurança Pública, Departamento de Polícia Técnica e Científica. Nós estamos trabalhando esses temas para que possamos
encontrar soluções por intermédio das emendas no plano plurianual, por intermédio das emendas na lei orçamentária anual, mas também por nossas emendas próprias. O presidente, o senhor me permite 2 minutos? 2 minutos, deputado. Obrigado. Então, nesse sentido, nós estamos dando continuidade aos trabalhos que estamos realizando, apresentando propostas de solução. Adiante, ainda hoje, se Deus quiser, quero cumprimentar aqui em especial com a saudação que me é peculiar, a paz do Senhor Jesus, aqueles que professam a nossa fé, e também cumprimentar com minha continência, meu brado de selva, e desejando a todos um abençoado dia, lembrando que dias abençoados são melhores que bons dias, porque são dias bons, agradáveis e perfeitos, como é a vontade de Deus em nossas vidas. Nesse sentido, cumprimentar a representação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que aqui está, seus ministros, pastores, e vieram aqui para apoiar a aprovação da lei que institui o mês da Escola Bíblica de Férias. Nesse sentido, quero relembrar a relevância do mês da Escola Bíblica de Férias como uma política inclusiva. Termos as igrejas no interior das escolas, no período de férias, recebendo crianças de maneira não discriminatória, mas sem qualquer discriminação, católicos, evangélicos, enfim, de qualquer credo, de qualquer cor, de qualquer raça, professando qualquer tipo de religião ou de qualquer segmento da sociedade, recebê-los ali para que possamos oferecer a eles atividades inclusivas que possam possibilitar uma oportunidade de não estarem nas ruas, desenvolvendo atividades que os fazem estar sendo cooptados pelo tráfico de drogas, pela criminalidade e por aí vai. Então, nesse sentido, esta lei que está tramitando nesta casa e que veio com veto e que temos ali já um relatório desfavorável ao veto, portanto, derrubando o veto, nós queremos hoje justificar de maneira técnica, jurídica, mas com um especial argumento de atenção a uma sociedade que precisa de políticas inclusivas e precisa... Mais 1 minuto, deputado. Obrigado, meu presidente. Então, de políticas inclusivas para que a prevenção da violência, ela prevaleça. Então, nós precisamos de esporte nas ruas, de cultura nas ruas, nós precisamos de educação, precisamos no contraturno, no período de férias, oportunizar a abertura dos espaços públicos para que possamos desenvolver atividades inclusivas que possam possibilitar a juventude, as crianças não estarem sendo envolvidas com drogas. Outros temas, se tivermos o grande expediente, já me inscrevendo, pretendo tratar. Agradeço, presidente, a tolerância, com fé em Deus e foco na missão, vamos avançando, vencendo, porque juntos podemos. Obrigado, deputado comandante Dan. Próximo, hora do escrito, um pequeno expediente, deputado Sinésio Campos. Senhor presidente, senhores deputados, eu, como professor de filosofia e decano dessa casa, eu não perco mais meu tempo e a tribuna se não for para tratar de assuntos relevantíssimos de interesse da sociedade. Dentre eles, algo que, para mim falar, eu tive que constatar pessoalmente na nossa ida no Equador, 3 anos atrás. E defendo há mais de 10 anos, dentro do Parlamento Amazônico, uma nova rota que possa integrar o continente americano, não pelo canal do Panamá ligando o Atlântico ao Pacífico, que, na verdade, aquele canal, milhares de pessoas morreram na construção,
daquela dragagem que aconteceu pelos americanos e pelos alemães. E que, na verdade, é fundamental para atender a região oeste do continente americano. Digo aos senhores, essa pauta se faz necessária. E fui ao Equador e andei toda a costa litorânea equatoriana, como também de ônibus até o Porto Providência, já no Rio Napo, chegando no Peru até Colômbia e Tabatinga. Porque é muito bom verificar somente as coisas pela internet, pelo Google, mas a presença física se faz necessária. Vou agora aqui, neste momento, apresentar o requerimento. Seja consignada a moção de apoio ao Subcomitê de Integração e Desenvolvimento Sul-Americano, instituído no âmbito do Comitê Ministerial de Governança do Ministério do Planejamento e Orçamento, na resolução de número 01, de 5 de junho de 2023, pela acertada inclusão da rota multimodal Manta-Manaus na proposta de instituição de uma rede de rotas de integração e desenvolvimento sul-americano, e que eu quero mostrar agora aqui, em agosto, isso aqui foi instituída em junho. Em junho foi instituída, em agosto eu estava no ministério lá, onde a ministra Simone Tebet, eu queria as imagens aqui da reunião, porque quanto a fotos e fatos, não há argumentos. E agora, para minha alegria, é que de toda a defesa que fizemos desse grande projeto, que agora, ouvindo os noticiários, os navios começam a chegar da rota, inclusive pelo Canal do Panamá. O resto do Brasil não tem outra saída para o Pacífico. Até porque, aqui são reuniões que nós participamos em agosto, no subcomitê com a SUFRAMA, o Ministério do Planejamento, as autoridades governamentais, tratando sobre essa rota de integração sul-americana. E com ela, fico com a certeza que o que entregamos juntamente com o Frederico, que representando a SUFRAMA, neste evento, demonstra que se faz necessário para o fortalecimento da Zona Franca de Manaus, não somente sermos reféns de única rota que integra o Pacífico ao Atlântico. E aí imagina bem os nossos insumos que estão chegando agora, com o aumento da calagem dos rios, lá pelo Canal do Panamá, é que agora vai dar um diferencial para a Zona Franca de Manaus. O Sul e o Sudeste, que eles sempre falam que a Amazônia é um fardo a eles, eu digo a vocês, o Brasil começa no norte e não no sul. O sul, eles entendem que são desenvolvidos, mas eles não têm a floresta amazônica, não têm a nossa geo e a nossa biodiversidade fantástica. Assista esse vídeo também desse projeto, que na verdade agora, mais do que nunca, hoje o governo federal, na entregue desse documento, pela ministra Simone Tebet ao presidente Lula, deixa claro, esse vídeo é a nossa presença física nessa região, deputado Adilton Afonso. Assistam. Impulsiona o desenvolvimento vindo ao mundo do Manta-Manaus. Uma conexão épica que desafia fronteiras e impulsiona o desenvolvimento econômico da região amazônica. Prepare-se para testemunhar uma rota única, unindo as cidades de Manta, no Equador, e Manaus, no Brasil. Pelo poderoso eixo Manta-Manaus, o transporte de cargas vindas da Ásia se torna uma jornada transformadora. Das águas do porto de Manta, uma estrada rodoviária leva a esse encontro incrível, passando por Providência, na bela terra equatoriana, atravessando Letícia, na vibrante Colômbia, e chegando a Tabatinga, no imponente Amazonas. E então, finalmente, Manaus surge como a joia dessa conexão extraordinária. Este não é apenas um projeto,
é uma revolução logística que diminui custos e encurta o tempo de viagem em 25 preciosos dias. Mas não se engane, não é só sobre eficiência. O Manta Manaus é uma força integradora, conectando nações sul-americanas em uma dança de oportunidades econômicas. Prepare-se para presenciar um futuro promissor, onde o projeto Manta Manaus brilha como um farol de desenvolvimento social e econômico. Aqui, nas profundezas da majestosa Amazônia, novos horizontes se abrem, trazendo consigo inúmeros benefícios e a promessa de empregos prósperos. Seja testemunha da grandiosidade que está por vir. O Manta Manaus, conectando sonhos, encurtando distâncias e transformando realidades. Oi. Deputado Carlinhos Bessa, como tem poucos oradores, eu queria que, se Vossa Excelência transpor para o grande expediente, eu gostaria que já ficasse aqui na tribuna. Deputado, infelizmente não tenho como, porque ainda tenho 2 deputados inscritos ainda. Tem o Rosém e tem o deputado João Luiz. Ok, então eu queria somente mais 2 minutos para concluir a minha fala. Tendo em vista que hoje são poucos. Só um minuto, deputado. Vou conceder 1 minuto e meio para Vossa Excelência. Retome aí, até porque esse é um ponto, deputado Rosinha. Deputado Ajude, que esteve comigo no Equador, eu sei que isso é um tema. Eu vou utilizar no grande expediente, porque eu sei que é necessário a gente discutir melhor, com melhor profundidade, que é um assunto extremamente necessário e oportuno. E o que está acontecendo agora, nesse momento, nessa semana e semana passada. Então, eu vou, deputado, depois do último orador, que eu queria que Vossa Excelência transpôsse o grande expediente, que eu quero fazer uso para dar continuidade a essa pauta, que eu tenho certeza que alguns colegas vão querer fazer intervenções também nessa fala. Próximo orador inscrito, deputado Rosenha. Ouça Rádio Aliança Senado FM 106,9 MHz. Música e informação. Hoje, 7h30 da noite, tem Plenário em Foco. O dia a dia do seu poder legislativo. Ocupando a tribuna, eminente deputado Rosênia. O Amazonas detém patrimônios de alta monta investidos. Os 2 maiores patrimônios imobiliários em primeiro, a Ponte e a Arena da Amazônia. A Arena da Amazônia, de forma quanto mais excedida, é arrendada para eventos de grandes proporções, shows de grandes proporções. A iniciativa privada arrenda a arena e assim promove os seus grandes eventos, ganha-se muito dinheiro. E nós temos gramados importados, que foram gramados obrigatórios no padrão FIFA, que requerem tratamento de primeira linha, e essa manutenção é cara. E por mais que se proteja esses gramados, muitas vezes, ou na maioria das vezes, eles são, digamos assim, danificados. Mas eu estou contando toda essa história para dizer que esses eventos, como foi o evento da Taylor Swift na semana retrasada, na semana passada pelo Brasil, em que houve um óbito em função de alta temperatura, de falta d'água. Hoje o ministro Flávio Dino publicou uma portaria obrigando os produtores de grandes eventos a distribuírem água gratuita nos eventos de grande envergadura pelo Brasil. Na manhã de hoje, coincidentemente, nós protocolizamos um projeto de lei que obrigará os produtores de grandes eventos, sobretudo na Arena da Amazônia, os eventos de grande proporção, os eventos que requer geração de lucro. Não estou falando de eventos sem nenhum tipo de lucro, estou falando de eventos privados,
com grande público que também serão obrigados a disponibilizar gratuitamente a água potável gelada para a grande multidão. O que a gente não pode é acumular milhares de pessoas dentro de uma arena da Amazônia, dentro de um sambódromo, debaixo de um calor amazônico, de um calor de clima equatorial gigantesco, e essas empresas ganharem muito dinheiro com isso, porque o Amazonas é o paraíso dos grandes eventos culturais, o Amazonas é o paraíso das grandes lotações de shows, o amazonense gosta de prestigiar esses eventos, paga-se muito caro aqui por um ingresso de um cantor, por um ingresso de uma banda, e nem água é disponibilizada. Então, a gente quer evitar que tragédias como as que ocorreram pelo Brasil possam ocorrer aqui em Manaus, a partir da aprovação desse projeto, que eu quero contar com a votação dos meus colegas, a gente possa obrigar os produtores de eventos a disponibilizarem água potável, gelada, abundante, para que a gente não tenha, nesses grandes eventos, além da depredação do patrimônio público, porque um gramado é patrimônio público e é caro para se manter, além deles utilizarem de forma, num custo baixo, porque eles deveriam ter um lugar para ele fazer o show deles, mas eles usam estrutura pública, porque é mais barato, ou seja, ganha-se ainda mais dinheiro. Eles precisam pôr a mão no lucro e disponibilizar água potável, gelada, para os seus clientes. Assim tenho dito, senhor presidente, muito obrigado. Senhores deputados, já são 10 horas, vamos transpor para o grande expediente. Primeiro bloco do grande expediente é o Podemos Patriota PMB. Temos inscrito o deputado Dan Câmara. Presidente, vai iniciar o grande expediente, é isso? Isso, já iniciamos. Deputado Primeiro Felipe. partido é qual? Deputado Podemos Patriota PMB. Eu sugeri... O União Brasil é o segundo? União Brasil, o segundo. Por favor, Vossa Excelência, me inscreva. Deputado Felipe, Diga, deputado. eu sugeri há pouco, na minha fala, tendo em vista que eu estava falando na tribuna de pequeno expediente sobre o projeto multimodal Manta-Manaus. Eu queria fazer um apelo aqui ao nosso companheiro adjunto Afonso, se pode fazer a permuta aí para que o aí já tem aqui o deputado, o PT e o PDT, qual? É o quarto bloco. Temos o Podemos, o Patriota PMB, depois União, depois Cidadania e aí vem o PT. União, quem é o União? União é o deputado adjunto. Deputado adjunto, podemos perguntar ou então incorporar? Pode incorporar, Pode. não tem problema. Então, Eu acho que o segundo. assunto que eu vou falar, Vossa Excelência, também interessa. Ok, então segundo... Ok. Deputado da Câmara, tem tempo do bloco de 25 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Felipe Souza, na sua pessoa quero cumprimentar todos os colegas aqui presentes, aqueles que nos acompanham, novamente cumprimentar a plenária aqui presente também, cumprimentando sempre com um abençoado dia bom, agradável e perfeito, como é a vontade de Deus, aqueles que professam nossa fé, a paz do Senhor Jesus, minha continência e meu brado de selva. Presidente, eu quero aqui fazer um registro de uma agenda relevante que está acontecendo nesse momento. Não poderei me deslocar até lá enquanto estivermos aqui na sessão plenária, mas a reunião da FECIPEAM, reunião das lideranças de pesca do estado do Amazonas, que está acontecendo nesse exato momento, considerando que os trabalhadores das águas representam uma fonte de sustentação e fortalecimento da economia no estado do Amazonas, e nós temos desenvolvido um trabalho aderente a estes trabalhadores que procuram desenvolver suas atividades buscando alcançar o sustento, o pão de cada dia e também promover o abastecimento dos mercados, supermercados, enfim, chegando até as nossas mesas, peixes de qualidade. Quero também fazer uma referência
novamente a lei que diz respeito à criação ou à instituição do mês da Escola Bíblica de Férias. Novamente eu quero fazer um apelo aos nossos caros colegas para que, ao votarmos a lei, possamos deferir o parecer que faz a opção pela derrubada do veto, considerando que esta lei, ela juridicamente não é uma lei inconstitucional. Efetivamente, nós temos uma lei vigendo no estado do Pará, promulgada e vigente no estado do Pará, e é uma lei que busca oferecer a oportunidade para que aquelas pessoas, iniciativas evangélicas, cristãs, seja de qualquer origem religiosa, que quiserem, no período das férias, ocupar as estruturas de educação de nosso Estado para oferecer gratuitamente, oferecer em parceria com o Estado, atividades que possam possibilitar crianças, jovens, adolescentes estarem ali sendo acolhidos, sendo trabalhados no sentido de projetos esportivos, de projetos culturais, até mesmo da educação. Ambientes saudáveis, seguros, que podem possibilitar aos nossos jovens, crianças e adolescentes esta oportunidade de ter uma opção no período de folga, durante suas férias, de terem uma atenção especial por parte de uma iniciativa voluntária para atender a eles e fazer com que eles possam ter opção de não estarem envolvidos com coisas que não oferecem boas perspectivas de vida. Nesse sentido, este projeto de lei foi apresentado, esta Casa, diligentemente, a partir da Comissão de Constituição e Justiça, das diversas comissões pelas quais um projeto de lei passa, o aprovou e projeto aprovado, encaminhado e devolvido com veto, e nós precisamos agora já comparecer favorável à derribada do veto, aqui apreciar quando chegar o momento de apreciarmos. Esperávamos que fosse hoje, não sei se hoje teremos pauta de votação, ontem não foi possível, mas temos inclusive aqui algumas pessoas que vieram em apoio, a demonstrar apoio nesse sentido. O outro projeto de lei, que também está pautado para quando for o momento, é um projeto que diz respeito à penalização de pessoas que receptam fruto de roubos, fios, cabos e por aí vai. Um dado que eu fui buscar aí no banco de dados do Sistema de Segurança Pública, diz que nós temos, no ano de 2023, 682 estabelecimentos comerciais que foram objeto de furto ou de roubo de cabos. Estabelecimentos de ensino, 794 registrados. Estabelecimentos de saúde, 155. Imagine chegar em um estabelecimento de ensino para poder estudar e ali a aula do dia, a atividade do dia não poder acontecer porque os cabos foram furtados. Imaginem chegar no estabelecimento de saúde, 155 deles já foram objeto de furto ou roubo de fios, de cabos. Quando você vai para templos religiosos, os que estão registrados, 291, você vai para participar de um culto, numa igreja católica, numa igreja evangélica, enfim, num templo, em qualquer atividade, e ali você não pode participar porque não existe energia, porque os cabos foram furtados. E nós percebemos que não tínhamos ainda uma lei que penalizasse, que promovesse penas administrativas a estas pessoas que receptam esses objetos, enfim, cabos, fios,
resultado de roubos. E apresentamos esta lei, que está também para aprovação aqui por parte dos nossos colegas, nossos deputados que foram eleitos pelo povo para assim o fazerem. Então, esta lei, ela vai no sentido da necessidade de fazer com que aqueles que lucram com o crime deixem de lucrar com o crime e sejam responsabilizados, penalizando de forma administrativa aqueles que assim o praticam. Além desta lei, nós também apresentamos outras leis que estarão em pauta no dia de hoje ou quando a pauta for apreciada por esta casa, e nesse sentido eu vou aqui aguardar a deliberação dos nossos colegas para que nós possamos então dar continuidade. Mas, presidente, eu também quero ressaltar aqui, nesse momento, a questão que envolve a BR-319. Vou voltar de novo a esse tema, porque ontem falamos em relação a este tema e também de ontem para hoje nós temos conhecimento de que o excelentíssimo senhor governador do estado do Amazonas, governador Wilson Lima, esteve em Brasília já na primeira reunião daquele grupo de trabalho que foi instituído pelo Ministério do Meio Ambiente, MMA, do governo federal. E ali esteve tratando e percebi que a postura do nosso governador foi uma postura de exigir que o governo federal apresente um cronograma de trabalho, apresente os resultados que precisam ser apresentados a partir dos trabalhos que se iniciam. Eu fiz uma crítica, dizendo que antes tarde do que nunca, o grupo de trabalho ser instituído, mesmo depois de 4 meses do anúncio, agora o grupo de trabalho está instituído. E também fiz uma crítica no sentido da composição do grupo de trabalho, porque esta casa que vem tratando desses aspectos aqui, que vem realizando audiências públicas, que vem oferecendo ao DENIT a oportunidade de vir aqui informar como é que os trabalhos estão acontecendo, de início, na recuperação das pontes do Rio Curuçá e do Altas-Mirim, nós não temos, de certa forma, a consideração do governo federal e do DENIT, no sentido de vir até essa casa para poder estar nos atualizando daquilo que vem sendo feito. Na realidade, daquilo que não vem sendo feito, meu presidente, está ali, a placa novamente, eu vou ressaltar, justamente para que nós possamos receber aqui, tramitei novamente nesta casa e ofício para solicitar que o superintendente do DENIT venha até aqui, em sessão de tempo, nos atualizar daquilo que foi prometido na audiência pública que aqui fizemos e também na audiência que fizemos com o Ministério Público Federal. Início da obra, 4 de janeiro de 2023, fim da execução, 10/10/2023, e até hoje nada aconteceu naquela região, senão a precariedade dos serviços que são oferecidos ao nosso povo. Eu quero aqui ressaltar novamente que o povo do estado do Amazonas merece respeito das estruturas do governo federal, merece respeito das políticas do governo federal e merece prioridade. E no sentido da BR-319, eu quero reforçar esta caminhada que temos feito juntamente com todos os nossos colegas parlamentares aqui, os integrantes da Comissão de Transportes também, o nosso presidente, deputado Roberto Cidade, e dizer que nós exigimos que o governo federal nos dê respostas efetivas, concretas, de restabelecimentos das pontes, e não apenas das pontes, mas que viabilize efetivamente a BR-319. Ontem, o deputado Sinésio fez uma fala com relação aqui à extração do potássio, nós reforçamos, o deputado Sinésio traz aqui sempre pautas relevantes a esta casa, e reforçamos novamente as questões que envolvem o impedimento de que a exploração do potássio aconteça ali em Altazes, mas também atrelado à questão da liberação da exploração, ressaltamos que mesmo que tivéssemos esta liberação, estaríamos impedidos de exportar, de fazer com que escoasse esta riqueza para o restante do Brasil e até para o mundo, devido à incapacidade que esta estiagem severa nos apresenta e também a impossibilidade de trafegarmos ali livremente e de forma adequada, segura, pela BR-319. Então é necessário que o governo federal o atente, é necessário que a nossa voz chegue até o governo federal, é necessário que a frente parlamentar que foi instituída na Câmara Federal seja ouvida
vida também, e é necessário, inclusive, que nós estejamos participando deste grupo de trabalho. É uma reivindicação que fazemos aqui. O deputado Carlinhos Bessa, que preside a Comissão de Transportes, já fez um movimento nesse sentido, e vamos também atravessar alguns documentos para que o Ministério do Meio Ambiente possa considerar a possibilidade de estarmos participando ali deste grupo de trabalho. Além do que, nós queremos aqui expor outra vez que o Estado do Amazonas precisa de uma atenção especial, e aí vou voltar à questão que envolve a segurança pública no Estado do Amazonas. Aqui nesta casa nós falamos em relação à possibilidade de implementação ou de atuação das forças federais ou das forças armadas na faixa de fronteira e na Calha dos Solimões. O Rio Solimões começa a ter suas águas, iniciando aí o processo natural de navegabilidade. E com isto nós estamos preocupados porque até o momento em que a estiagem severa impossibilitou que a navegabilidade acontecesse ali tranquilamente, a incidência de crimes praticados por piratas dos rios era grande. Aqui nesta casa nós fizemos audiência pública referente à pirataria nos rios. Também fizemos audiência pública referente ao Sistema Único de Segurança Pública e Defesa Social. E queremos, então, aqui ratificar a possibilidade que a lei oferece aos estados que quiserem fazer uso dela para a decretação da garantia da lei e da ordem. Existem duas formas de fazer isso. Existe apenas uma forma imediata que diz respeito a uma conversa com o governo federal e a uma ordem ao Ministério da Defesa que dê a sua ordem para que as Forças Armadas estejam presentes na faixa de fronteira de maneira mais efetiva, exercendo ali o poder de polícia que a elas foi dedicado mediante a legislação vigente. É possível, sem GLO, termos as Forças Armadas nos municípios da faixa de fronteira desenvolvendo atividades de polícia, porque a eles coube o poder de polícia mediante lei que está vigente no país. No entanto, se não for possível, pelo entendimento, pela análise jurídica, nós podemos solicitar a garantia da lei e da ordem, de maneira delimitada. Então, nós temos diversos municípios, da última vez que estive envolvido com a Estratégia Estadual de Segurança Pública para a faixa de fronteiras e divisas, nós contávamos ali 32 municípios que são alcançados com essa estratégia. Alguns deles na faixa de fronteira, 150 quilômetros a partir da linha de fronteira, e outros na faixa de divisa. Cito aqui o Maitá e Parintins, inclusive, como municípios polo. À época, estabelecíamos que os municípios polo, para atender a essa necessidade, seriam Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Boca do Acre, Humaitá e Parintins. Nestes municípios polos, nós teríamos estruturas reforçadas, forças integradas de pronta resposta, compostas pelos efetivos da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Federal, das Forças Armadas, para que nós pudéssemos, a partir destes municípios polos, ter a capacidade de pronta resposta para atender os municípios adjacentes, aqueles municípios que estão nos arredores e que são limítrofes aos municípios polos. Se nós tivéssemos tido a capacidade de lá para cá, de implementar essa estratégia, hoje nós teríamos 5 municípios com forças fortalecidas e teríamos ali uma pronta resposta para enfrentamento e combate ao crime organizado e também a prevenção da violência no que diz respeito à pirataria nos rios. Então, esta estratégia foi apresentada à época em 2011 e de lá para cá ela foi executada de alguma maneira. Em recente visita que fiz no município de Tabatinga, meu presidente, ali identifiquei um centro de comando e controle que foi implementado ainda por força da Política Nacional de Segurança em Faixa de Fronteira, que está completamente desmobiliado, porque a estrutura de cabeamento, ela foi depredada e nós não temos um sistema de monitoramento que poderia estar conversando com o Centro de Comando e Controle Estadual em tempo real, via link. As imagens nós poderíamos
podemos ver aqui diretamente e está não funcional porque a fibra ótica ela foi deteriorada e nós não tivemos a recuperação, e lá nós temos câmeras, nós temos centro de comando e controle móvel, mas inoperante. Descendo um pouquinho, já ali em Benjamin Constant, também nós temos um sistema de monitoramento implementado, mas esse sistema não está funcional, porque não houve manutenção desse sistema. Aqui deixo um indicativo, porque já está no documento que nós tramitamos, nesse sentido das informações, novamente reforço a possibilidade de haver uma ação imediata por parte do Executivo Municipal, em parceria com o Executivo Estadual e até contando com o apoio do Governo Federal, para que esses sistemas sejam restabelecidos. Também lá no Boca do Acre, um centro de comando e controle foi destinado para aquele município. Na época, nós já vislumbrávamos a possibilidade do Sistema Integrado de Comando e Controle em âmbito estadual, onde o Centro de Comando e Controle, órgão principal do Sistema de Comando e Controle estadual, estaria interligado com esses centros de comando e controle. Isto possibilitaria nós termos uma redundância, um recobrimento da compreensão do problema e a destinação de recursos de maneira mais ágil. Então, se nós tivermos a capacidade de recuperar essas estruturas, além das estruturas, meu presidente, quero aqui reforçar, inclusive, uma preocupação, as estruturas integradas de segurança pública. O que eu tenho percebido, eu não sei se, eu acredito que, não por política de governo, mas há uma tendência de desintegração das estruturas de força policial. Eu gostaria que o senhor, na condição de líder do governo, pudesse levar essa preocupação ao nosso governador, Wilson Lima. Quando a integração do sistema de segurança pública foi pensada para atender melhor o cidadão. Então, exemplificando, eu saio de casa, vou até um distrito integrado de polícia, quando chego lá, eu apresento uma ocorrência. Ali eu tenho a polícia militar e a polícia civil operando. De lá eu saio com uma solução. Isso é um caso de polícia, seja de polícia militar ou de polícia civil, vamos resolver. Saio de lá com a solução do problema. Essa tendência de desconcentrar as estruturas de polícia, respeitando a peculiaridade de cada uma, a polícia militar tem suas peculiaridades, a polícia civil também, mas de destinar locais específicos para cada uma delas, torna o atendimento ao cidadão mais precário e não satisfatório. O conceito de PAC, de pronto atendimento ao cidadão, o conceito de centros integrados de segurança é o melhor conceito, o conceito de sistema integrado de segurança é o melhor conceito. Então, nesse sentido, que nós possamos ter uma atenção especial para que a política de segurança pública, ela possa priorizar a atenção ao cidadão, e fazer com que as estruturas, tanto polícia militar, quanto civil, quanto o corpo de bombeiros, se adequem a essa situação. Eu vou mais além, ainda na estratégia estadual de segurança pública para a faixa de fronteira e divisa, nós prevíamos lá as estruturas integradas de segurança. Podíamos ter pelotões integrados, grupamentos integrados, batalhões integrados, centros integrados, onde teríamos polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, respeitando suas peculiaridades, cada uma cumprindo o seu papel, com estruturas adequadas para poder alojar, receber o povo, cuidar do povo. Nesse sentido, esta estratégia é uma estratégia que certamente vai atender melhor ao cidadão, que é o destinatário dos serviços públicos e de nossas ações aqui neste momento. Então, deixo aqui esse apelo, meu presidente, deixo esse apelo ao excelentíssimo senhor governador, ao secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Vinícius, Coronel Klinger, comandante-geral, delegado Bruno, delegado-geral, também ao comandante Muniz, do Corpo de Bombeiros, que possam pensar em propor uma estratégia de segurança pública integrada que atenda melhor, até para otimizar a escassez de recursos.
Os recursos humanos que hoje são muito raros no sistema de segurança pública, os recursos materiais também. Então, quando nós unimos, otimizamos o emprego dos recursos, nós somos capazes de oferecer melhor resultado, conquistar melhor resultado com menor esforço. Nesse sentido, tenho dito, meu presidente, agradeço, com muita fé em Deus e foco na missão, nós vamos avançando sempre, porque juntos podemos. Deputado adjunto, nós vamos ter agora a sessão de tempo, né, do deputado Sinésio, acho que é em conjunto com Vossa Excelência. Na realidade, eu vou falar em seguida, e o bloco atual é o nosso, do União, não é o isso? seu bloco agora, então a palavra assegurada a Vossa Excelência. Você sintoniza a Rádio Aliança Senado FM 106,9 MHz. Música e informação. Sábado, meio-dia, tem De Bem com a Vida, sua revista sonora. Um programa que leva a assinatura da jornalista Mônica Santaella. Rádio Aliança Senhor Senado. presidente, deputado Felipe Souza, senhores deputados, deputadas, companheiros que estão na galeria nos ouvindo. Mas, senhor presidente, eu pedi para falar no tempo do nosso partido, do União Brasil, para tratar um assunto importante que eu acho que essa casa vem debatendo e precisa cada vez debater mais. O deputado Sinésio pediu para incorporar também, acho que vai ceder parte do tempo do União Brasil e do tempo dele para que a gente possa falar. Mas falar, deputado Dan, da crise de energia que continua acontecendo e de forma mais grave no nosso estado. Ontem, eu recebi um vídeo de uma pessoa da 230, da Transamazônica, um repórter de uma rede de televisão, foi lá e fez uma reportagem na 230, que é a Transamazônica, entre o Humaitá e Lábrea, e lá, vou pedir que possam colocar o vídeo. Ok. Temos aí uma manifestação, foi bloqueada ontem parte da estrada da Transamazônica, justamente a gente tem o bloqueio por falta de conservação da estrada, e agora também por falta de energia. E aí, eles estão vendo aí o bloqueio, esse rapaz é de Humaitá, e a reportagem foi aqui, se eu não me engano, do SBT. E as pessoas preocupadas, porque lá nessa região, lá onde é entre Humaitá e Lábrea, também ali as carretas, as pessoas, a luz estava com mais de 70 horas que a luz foi embora. E reportagem, deputado Felipe, de pessoas que perderam todos os seus mantimentos, que perderam a sua mercadoria que dependia de geladeira. Deputado Sinésio, eu estou falando justamente um assunto que Vossa Excelência debate todo dia aqui, que é a crise de energia no nosso estado. E esse vídeo que nós estamos assistindo aí, foi ontem uma reportagem que foi feita ontem lá na 230, da Transamazônica, entre Humaitá e Lábrea. A população bloqueou a estrada justamente por falta de energia, não foi por falta de trafegabilidade na estrada, foi por falta de energia, onde toda aquela comunidade ali perdeu lá os seus mantimentos, as suas mercadorias, porque essa moça está falando aí indignada, porque mais de 70 horas que ficaram sem energia. Eu acho que já é hora da Amazonas Energia respeitar a população, não tem porquê, lá certamente é abastecido pelo município de Humaitá, não tem porquê eles deixarem que a comunidade fique lá 2, 3 dias sem energia. Então, eu vejo que a gente... E aí, uma dessas reclamava, ela dizia assim, cadê os deputados, cadê o governador? Todos nós sabemos que é uma empresa privada, mas cabe a nós aqui, deputado, quando ela faz lá isso, de cobrar isso da Amazonas Energia, que restabeleça de imediato. Conceda a parte, deputado. Concedo sim, deputado Sinésio. Pode. Deputado Juto, Vossa Excelência traz uma pauta extremamente necessária, oportuna. Eu sempre digo, em 2019, foi feita a privatização da Amazonas Energia.
e vendida por R$50 mil. Não é nem o preço de um carro popular. Resultado, desde o início fomos contrários à privatização, porque sabíamos que essa empresa que ganhou a concessão, que é uma permissão da exploração desse serviço público, Vossa Excelência já denunciou também lá atrás na CPI, essa empresa vendendo patrimônio do povo brasileiro, da Eletrobras, da Eletronorte. E aqui é uma demonstração, deputado Ajuto, do descaso. E agora, com a intervenção federal, junto a uma empresa que foi considerada caduca, né? A caducidade, quando se chama, é quando ela está com a improbidade, com a má gestão, com dívidas impagáveis, é que a União retoma. Ela dá concessão e coloca na concessão obrigações à concessionária. Qual é a obrigação? É fazer exatamente o bom serviço. E Vossa Excelência traz aqui um bloqueio da Transamazônica. Por quê? A energia não chegou. Onde Vossa Excelência está falando, por 3 vezes eu falando na tribuna, a energia foi embora. Só que aqui tem gerador. Então, deputado Ajuto, vamos tratar com a Comissão de Minas e Energia, sobretudo agora com a equipe da ANEEL que se encontra aqui em Manaus, para levar essas pautas, porque entendemos que o rombo dessa empresa que foi dado uma concessão por R$50 mil, chega agora um rombo de quase 9 bilhões. E o que foi que essa empresa fez? Primeiro, demitiu os profissionais que, na verdade, conheciam e foram preparados para manter exatamente a eficiência do serviço. Então, deputado Ajuto, eu coloco uma sugestão, nós temos a comissão na qual eu presido, Vossa Excelência também faz parte, para que a gente possa fazer já, junto com o dossiê que fizemos da CPI, ampliar com essa atual realidade. Até porque, minha preocupação, quando tem intervenção, deputado Rosinha, que já está acontecendo desde ontem, o que é que isso resulta? Que a empresa ela não pode mais movimentar nenhum real. E com isso, o desmonte vai ser pior. O desmonte vai ser pior. E por isso, se faz necessário agora a participação mais do que nunca da Assembleia Legislativa. E como também, curiosamente, lá vai eu falar, mas eu sou obrigado. Onde é que estão os nossos congressistas? Tem um bocado de congressistas, deputados federais, senadores do Amazonas. Eles têm que se manifestar. Porque quando nós falamos aqui da tribuna, que era um contrário, deputado Carlinhos Bessa, que preside essa sessão, e Vossa Excelência foi relator da CPI, a questão do medidor aéreo, o que foi que eles falaram? Quando fizemos um projeto de lei aqui, conjunto, eles falaram que nós não podemos legislar na questão da energia, que é de competência da União, era só os deputados federais senadores. É o momento de se manifestar. Eu digo o seguinte, quando se faz uma crítica construtiva, se faz necessário. Eu me preocupo com a intervenção, o desmonte do pouco que se tem da questão do tratamento do povo do Amazonas com energia. E aí teremos um problema maior. Então, o bloqueio hoje da Transamazônica é uma demonstração que outras situações virão por vir e só tem uma solução, deputado Ajuto, é estarmos juntos. A CPI nós não precisamos mais constituir outra, mas a Comissão de Minas e Energia que nós temos aqui é nos debruçar e trabalhar junto. Todo esse levantamento que está acontecendo, não somente lá no sul do Amazonas, mas como também aqui em Manaus, em torno aqui da região metropolitana, não é preciso ir longe. Bairros de Manaus hoje estão sofrendo com blackouts. E como também é necessário, junto com a delegação que veio aqui com intervenção da ANEEL, verificar também a tarifa de energia que nós pagamos mais alto. O Amazonas não é feito de gente criminosa que faz desvio de energia. São gente de bem que precisa, acima de tudo, ser respeitada.
agradeço a parte, mesmo que seja um pouco mais extenso, mas era necessário, tendo em vista que isso aí, Vossa Excelência participou e muitas das vezes se posicionou favorável à CPI e, sobretudo, o desmonte do patrimônio público da Eletronorte e Eletrobras. Obrigado, deputado Sinésio. Eu lhe concedo, deputado Joana já. Eu acho que esta casa deve ter uma preocupação muito grande com isso aí. Hoje, é lá a comunidade do sul do Amazonas que está protestando, mas quantas comunidades no nosso interior não estão da mesma forma passando o que está passando lá a população do município de Labre e de Humaitá. Portanto, eu acho que esta casa tem que se posicionar e junto à ANEEL e até mesmo com o Congresso Nacional, como foi dito por Vossa Excelência, né? Nós temos que aqui ouvir essas pessoas, como foi dito ontem pelaquela moradora, cadê os deputados, cadê os senadores, cadê o governador? Então, precisamos dar uma atenção especial para a população do interior. Deputada Joana D'Arc, Vossa Excelência. Obrigada. Eu quero somar a essa pauta que essa falta de energia, ela atinge, na verdade, todo o Amazonas, né? Infelizmente, uma empresa que não tem nenhum respeito pelo consumidor, que paga a energia mais cara do país. E eu quero também aqui falar em nome das comunidades rurais da zona de Manaus. Ou seja, se aqui na comunidade da zona rural de Manaus, que é bem pertinho, já falta luz todo dia, são todos os dias. Imagina nos municípios mais longe, né, do interior do nosso Amazonas. E eu quero aqui fazer o registro que, pelo menos semanalmente, eu recebo mensagem de um parceiro nosso, que é o Irã das comunidades, mas de várias pessoas que falam que ali Pau Rosa, a Estrada da Cooperativa, Tarumã Mirim, a margem do Rio Negro, tanto direita quanto esquerda, todos eles sofrem diariamente pela falta da energia. Então, parabéns, deputado adjunto, por esse discurso na tribuna sobre essa questão, aí envolvendo a área ali da Transamazônica. E aqui na Assembleia, nós temos feito tudo o que é possível fazer, cobrando, propondo, fiscalizando, todos os deputados, a questão da CPI, mas a gente vê que, infelizmente, eles se acham acima da lei. E aí, a gente precisa ter realmente uma ajuda a nível nacional para que a gente possa mostrar o que está acontecendo aqui e exigir que eles prestem o serviço do qual eles cobram. Porque exigir a taxa de iluminação, exigir a conta, botar o nome da pessoa no Serasa, eles fazem rápido. Agora, colocar a energia para funcionar, principalmente nessas comunidades rurais, não fazem e acham que não estão sendo fiscalizados. Então, quero somar e fazer essa parte ao vosso discurso. Obrigado, deputado Joana D'Arc. Eu acho, deputada, tenho certeza que a gente precisa, esta casa precisa se posicionar. O deputado Sinésio tem sido uma pessoa constantemente, semanalmente, ele está aqui denunciando esses maus serviços dessa empresa, e agora com a ANEEL, que está propondo aí, ou já está fazendo a intervenção, acho que a gente tem que, essa casa, chamar também aqui para que possamos, e aí, acionar a bancada federal, e que a gente não pode permitir que os nossos irmãos do interior, que já são tão sacrificados, possam ter aí os seus produtos que são colhidos na roça, ou mesmo mercadoria, deputado Rosenha, que eles compram para revender e não possam ter a garantia de que tem energia. Concedo a palavra, uma parte a Vossa Excelência. Senhor presidente, não é de hoje que essa casa usa as potentes vozes de Vossa Excelência, do deputado Sinésio, para, de uma certa maneira, sensibilizar outras autoridades, a Câmara Federal, a bancada do nosso Estado, que inerte se mantém diante de uma agressão ao consumidor do Amazonas. Essa empresa, diga-se de passagem, que hoje é de propriedade de um amazonense, uma pessoa que já foi candidata a vice-governador, um filho das barrancas do Rio Juruá, um filho de Erunepé, mas que demonstra total falta de empatia e sensibilidade com o povo, sobretudo o povo do interior. Essa empresa não respeita decisões judiciais, não acata decisões, inclusive com multa. Se a multa não for pesada, eles simplesmente deixam de cumprir a decisão.
cortam energia de quem deve numa velocidade absurda, colocam no Serasa, fazem aquela confusão toda, sequestram direitos legítimos de consumidores, como inclusive a Arena da Amazônia já teve seu direito de ser iluminada sequestrada, porque eles cortaram a energia da Arena, mesmo devendo bilhões de ICMS para esse Estado, mesmo devendo bilhões para a Agência Nacional de Energia Elétrica. E agora no interior eles querem, além de não entenderem que o interior passa por um momento absolutamente surreal, com a maior seca de todos os tempos, eles querem privar pequenos e médios empresários de subsistirem, de existirem, de manter seus negócios. Falta energia, deputada Joana D'Arc, todo santo dia, em todo lugar. O sistema de energia do Amazonas não é precário, é mais que isso. Está à beira do colapso, está à beira da falência. E eu não entendo a conta que esse pessoal faz. Eu acho até que eles deram um passo maior que as pernas, porque está claro que essa empresa não tem condição estrutural, não tem condição financeira de se manter como uma concessionária energética do Amazonas. Então eu acho que essa casa tem feito seu trabalho de forma plena, mas nós precisamos de apoio. Nós precisamos de apoio da bancada federal e, acima de tudo, nós precisamos de decisões judiciais com mais força, com mais multa, com mais ênfase. Está na hora de emitir mandados de prisão, está na hora da gente colocar para cima desse pessoal, porque está latente que eles não estão nem aí para a sociedade do Amazonas, eles não estão nem aí para o Legislativo, não estão nem aí para o Executivo e muito menos para o Judiciário. Eu quero agradecer Vossa Excelência por mais uma vez trazer a essa casa uma pauta tão relevante, pode contar com a minha voz, com o meu apoio, e a gente tem que enfrentar. São poderosos? São. Detém na mão um insumo, uma mercadoria valiosíssima? Tem. Sem energia não dá para fazer nada, mas a gente não pode se curvar diante do mal feito e diante da injustiça. Muito obrigado. Deputado Rosen, eu que agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento, e aí um dia, mais ou menos 15 ou 20 dias, eu conversava com o deputado do Acre, e eles me diziam, o deputado Sinésio, que a concessionária de lá não tem problema nenhum, que a empresa que comprou lá, a empresa de energia, lá no Acre não tem problema, isso é o contrário, melhorou, ela investiu lá no Acre, e que não tem nem notícia de que nenhum município tenha problema, menos a capital, Rio Branco. Então, eu acho que é uma questão de gestão, é uma questão, como disse Vossa Excelência, de não ter capital, mas a população, o consumidor, não pode ser prejudicado. Era o que eu tinha, senhor presidente, agora pela manhã, e o deputado Sinésio acho que no União Brasil, deputado Sinésio, ainda tem um tempo que Vossa Excelência pode usar da forma que Vossa Excelência desejar. Obrigado. Obrigado, deputado Adjunto Afonso. O próximo bloco partidário Cidadania não tem ninguém inscrito. O próximo bloco partidário é o PT, PV e MDB, no qual temos uma sessão de tempo com a finalidade de explanar sobre a rodovia BR-319, que liga as cidades de Manaus ao Porto Velho. Em atenção, requerimento de número 5.369/2023, de autoria do deputado Sinésio Campos. Deputado Carlinhos Bessa, eu gostaria que fosse reposto o tempo, que o deputado Adjunto ainda tem 23 minutos, e que fosse incorporado juntamente conosco. Tendo em vista que tem essa deputado, somente o deputado Adjunto pode autorizar. Ele autorizou aqui. Ah, já está autorizado, deputado? Autorizou. Pode incorporar o restante do tempo da União Brasil. Não tem a deputada Joana D'Arc que vai falar ainda, deputado? Não. Então pode incorporar. Então, o texto já está incorporado. Com a palavra, o deputado Sinésio Campos, autor da propositura. Eu queria, nesse momento... Deputado Sinésio, antes da sua palavra, quero registrar também que, nessa sessão de tempo, a gente tem a presença aqui do senhor Francisco Bezerra, presidente da Associação de Usuários de Transporte Coletivo, e também o senhor Vicente Felizola, presidente da Força Sindical, também no qual está participando dessa sessão. Seja bem-vindo e que também, com certeza, terá uma participação na fala. Senhor presidente, em primeiro lugar, antes da sessão de tempo, eu vou reposicionar a pauta que eu estava abordando no pequeno expediente, que é o projeto multimodal Manta-Manaus. Eu vou fazer um breve histórico, que
estive 3 anos atrás no Equador. E lá no Equador, eu queria que os companheiros da técnica apresentassem aí o cronograma e as imagens. Estive no Equador 3 anos atrás, tendo em vista que esse projeto, e deputado Adilto Afonso, Vossa Excelência esteve comigo lá no Equador, e fizemos toda a costa litorânea equatoriana, e fizemos todo o percurso até o Porto Providência. E Porto Providência ali, já chega o Rio Napo, que automaticamente, mais rápido, se chega ao Rio Napo e aí Tabatinga. Veja, Vossa Excelência, desde o início da descoberta do continente americano, do novo continente, é só observar que a parte leste do continente é banhado pelo Oceano Atlântico. E aí, qual é a guerra que foi feita lá atrás com os povos originários indígenas americanos, que a gente assistiu muitos filmes de bang bang faroeste? Era a conquista do oeste, do leste ao oeste. Só que o oeste é que fica o Pacífico. Na verdade, os americanos queriam chegar no Pacífico. E aí não interessa se matava índio, se explorava a riqueza de lá. O interessante é que tinham que ocupar a parte oeste para chegar no Atlântico. Como viram que o tempo era muito prolongado, os americanos buscaram o ponto mais estreito da América, que é o Canal do Panamá, onde fica o país Canal do Panamá. E fizeram este canal com milhares de pessoas que morreram, uma parceria governo americano e alemão. E milhares de pessoas morreram, trabalhadores, para fazer aquelas comportas, para interligar o Atlântico ao Pacífico, ou seja, para o comércio da China, da Ásia, chegar com mais rapidez na parte leste, ou seja, a parte que, na verdade, o Brasil, um exemplo, é o sul e sudeste, que todo o nosso litoral nordestino é banhado pelo Atlântico. Então, rapidinho, pelo Canal do Panamá chegaria também aqui no Brasil. E por isso que essa parte do sul e sudeste se desenvolveu mais. E essa concessão já se exauriu por mais de 50 anos de concessão que os Estados Unidos teve. E aí vocês começam a perceber que quando terminou a concessão, começa a ter o problema de dragagem do Canal do Panamá. E aí, é por lá que chegam os insumos que atendem a Zona Franca de Manaus. E o que queremos agora? Uma nova rota, novas rotas. E falei ao presidente Lula, desde o primeiro mandato dele, quando ainda o presidente do Equador era o Rafael Correa, onde a Odebrecht fez exatamente com o investimento do BNDES, essa estrada no Equador que liga Manta a Porto Providência. Então, por isso, eu quero deixar bem claro, essa rota chega até Tabatinga, e Tabatinga é navegável, Solimões, não derruba uma árvore, até chegar em Manaus, e aí segue o leito até a foz do Amazonas, no Pará, desaguando no Atlântico. Eu queria que os companheiros aqui passassem exatamente o vídeo na íntegra desse projeto, mas antes disso, passe, por favor, esse vídeo que é importante. Você já ouviu falar sobre o Eixo Multimodal Manta-Manaus? Esse projeto tem como objetivo ligar o Oceano Pacífico com a Amazônia brasileira por meio de portos e rodovias, proporcionando uma nova rota para o comércio regional com a Ásia. Além disso, o Eixo Multimodal Manta-Manaus busca promover a integração e o desenvolvimento socioeconômico sustentável na região, gerando trabalho, emprego e renda.
E essa Com imagem é essa lá no canal conexão, do Panamá. espera-se um aumento nas Lá no Equador, exportações da Zona Franca de Manaus para os países sul-americanos e para a Ásia. Além disso, o projeto também visa a criação de zonas de desenvolvimento regional no Alto e Médio Solimões e Baixo Amazonas, impulsionando o crescimento local. Mas como funciona o eixo multimodal Manta-Manaus? A mercadoria é transportada por navio ou balsa da Ásia até Manta, no Equador, e depois segue por rodovias até Providência. Em seguida, balsas levam a carga até Letícia, na Colômbia, e finalmente para o estado do Amazonas, através de Tabatinga. A rota da Ásia a Manaus pelo Canal do Panamá, que é utilizado atualmente, dura de 41 a 60 dias, enquanto a rota via Manta tem duração de 31 a 35 dias e um custo bem menor. Conhecer a situação das rodovias e portos envolvidos é fundamental para o sucesso do projeto. Desde 2019, diversas ações têm sido realizadas para impulsionar o eixo multimodal Manta-Manaus, como visitas técnicas, reuniões com autoridades locais e internacionais e audiências públicas. Em 2023, foi constituída na Assembleia Legislativa do Amazonas a comissão especial que vai levantar informações, debater com os segmentos interessados e propor as providências cabíveis junto às autoridades do Brasil e Equador, visando a implementação do projeto Eixo Multimodal Manta-Manaus. Essa relação que nós estamos construindo, mais uma vez, com a embaixada, com o governo equatoriano, com o governo brasileiro, fará com que a nossa Zona Franca de Manaus, a nossa economia, estará cada vez mais consolidada. Falta pouco, até porque no próprio Equador já teve, no período do governo do presidente Rafael Correa e do primeiro mandato do presidente Lula, houve investimentos do BNDES, não é? Para com que fosse feita essa estrada que liga Manta até Porto Providência. E de lá é a parte, e depois dessa parte terrestre vem a parte fluvial, que é esse modal rodofluvial, chegando até a Tabatinga. Ok, aqui mostra a nossa presença física, e aqui estivemos já, neste ano de novo, retomando. Isso aqui em Tabatinga, com a Marinha, o Exército, o vice-governador Tadeu de Souza, e como também várias autoridades que acompanharam essa ação. Então, isso demonstra que estamos dando sequência. Fomos também, depois dessa andança, e lá em Tabatinga demonstra que precisa alfandegar esse porto. Chegando ao alfandegamento desse porto, junto à Marinha, juntamente ao governo federal, chega o mais rápido possível nossos produtos, né, insumos que tanto saem da Zona Franca para atender esse país vizinho, como também os insumos que vêm da Ásia para atender o nosso polo industrial de Manaus. Vamos lá. Em agosto, eu estive no Ministério do Planejamento com os técnicos da Suframa, falei aqui do Frederico, aliás, aqui também na Câmara de Vereadores de Tabatinga nós presidimos uma audiência pública com os vereadores, com as autoridades locais, tratando exatamente sobre o projeto multimodal Manta-Manaus. Eu sempre digo que todas as pautas que eu defendo aqui, deputado Carlinhos Bessa, têm a participação da sociedade e das autoridades. Porque não adianta fazer projetos bonitos, onde fica somente na mente de 3, 4 iluminados, onde a população não participa. Ali está cada com o nosso companheiro, o nosso companheiro Acra Júnior, ali o Frederico da Suframa, o vice-governador Tadeu de Souza, ou seja, Marinha, os companheiros da ASAM, ou seja, todos os órgãos, a Polícia Federal presente. Então, demonstra que esse projeto, ele tem uma base muito consolidada na sociedade. E aí, avançamos, levamos esse projeto apresentado para a sociedade, e por várias vezes no Parlamento Amazônico. Agora, a notícia boa
é que em agosto, quando estivemos lá, aqui já em agosto, em Brasília, quando apresentei esse projeto multimodal Manta-Manaus ao Ministério do Planejamento, com toda a equipe da ministra Simone Tebet. E ali ficou claro que não estava no projeto do governo essa pauta. Ou seja, quando se fala de Zona Franca, a crise que nós estamos vivendo, um exemplo, 419, eu disse o seguinte: vamos buscar algumas alternativas. E levei exatamente para que o Sul-Sudeste respeite a Amazonas, respeite a Amazônia, porque nós não estamos isolados. Isolados são eles, que não têm saída para o Pacífico. Isolados são eles que não têm fertilizante como potássio, que só tem aqui. O agronegócio fica lá, mas eles precisam dos nossos insumos aqui. Então, por isso, eu não tenho dúvida que as pautas que eu defendo aqui são pautas que estão consolidadíssimas. Então, depois dessa reunião, eu vejo que avançou, por conta que há 3 anos que estivemos lá no Equador, mostrei, deputado Carlinhos Bessa, que tem esse eixo multimodal, porque é uma parte terrestre, outra fluvial. Tem como chegar no Pacífico, Brasil, mas, curiosamente, é só pelo Amazonas. Então, o Sul-Sudeste, que me perdoe, enquanto tem economistas de lá que diz que nós somos fardos para o país, nós somos a solução. Aqui está. Vitória do projeto Manta-Manaus. Por favor, retorne. Vitória do projeto multimodal. Interessa o Equador e Brasil, diz o deputado Sinésio. Aqui eu coloco a revista sul-americana, que também deu destaque à nossa ida junto ao Equador e também da defesa integracionista sul-americana, dessa pauta que o Brasil hoje incorpora. E aqui são imagens desse momento de notícia. Passe, por favor. E agora, por favor, vai passando, que eu não vou detalhar. A conclusão é esse aqui, a integração. Aqui tem, olha, reuniões técnicas da Assembleia, a nossa ida em Tabatinga, reuniões virtuais junto com o projeto de integração com o governo equatoriano. Por favor, foi muito alto. A Suframa, que hoje abraça essa causa. Aqui tem a reunião com o embaixador do Brasil no Equador, o senhor Dr. João Almino Soares, que está na sede da representação diplomática brasileira em Quito. Estamos em relação permanente com ele, aqui fazendo eixos aqui. Em 2019, aqui, as minhas imagens aqui, juntamente com o deputado adjunto, que foi comigo em 2019, lá a comitiva no porto de Manta, do Equador. Manta, na verdade, é como se fosse uma cidade que leva esse nome. E as instalações do porto de Manta. E aqui, comissões que nós constituímos em 2019, audiências públicas que têm presidido, a nossa presença em 2019 ainda, na reunião de apresentação do projeto em Brasília, e estivemos lá, inclusive demonstrando mais do que nunca aqui que esse projeto é viável. A audiência de 2019 passa. Vai passando, por favor. O último aqui, vamos. Aqui vocês já viram que aqui é o continente americano, e a última notícia mais importante, que, na verdade, diante de toda essa luta que nós estamos travando, a Simone Tebet, aquele mesmo projeto que eu entreguei no Ministério do Planejamento, esse mesmo projeto aqui já está na mão do presidente Lula. Simone Tebet, ministra do Planejamento, entrega ao Lula relatório do Subcomitê de Integração e Desenvolvimento Sul-Americano. Então, essa aqui é uma demonstração que um simples deputado estadual aqui está levantando pautas que é pauta do Congresso Nacional, que é pauta de integração e soberania da Amazônia. Mas eu não me canso de dizer que daqui da planície é melhor que saiam essas pautas que a gente acaba levando ao Planalto, e o Planalto acaba reconhecendo esse nosso trabalho. Dentre as 5 rotas propostas, multimodal Manta-Manaus agora está sendo contemplado e contempla os estados do Amazonas, como também os territórios, parte dos territórios, não parte da região de Roraima e do Pará e do Amapá, que interliga a área fluvial de Colômbia, como disse, o Peru, e vai até o Equador. Então, eu fico muito consciente do nosso trabalho que nós estamos fazendo e, sobretudo, do retorno
que esse trabalho está dando. Então, como da CPI teve começo, meio e fim, a intervenção da empresa, aqui, esse projeto de integração sul-americana chega nas mãos agora do próprio presidente Lula, juntamente com o Ministério do Planejamento, e tenho certeza que em breve teremos aqui uma relação bem estreita. Imagina, ali a área dos Altos Solimões, que muitas das vezes só o narcotráfico é o caminho, quanto que vai desenvolver aquela questão do turismo e da economia da nossa região. É assim que faço um mandato sempre propositivo e levando sempre contribuições para os governos. Eu sempre defendo, não somente política de governo, que é passageiro, eu defendo sempre política de Estado, e política de Estado são políticas permanentes. Então, deputado, essa pauta que eu concluo aqui, para que a gente possa agora passar para a sessão de tempo, que incluiu uma propositura nossa, que foi um trabalho exaustivo e de muito tempo, está se lutando há mais de 50 anos para que a BR-319 saia do papel e seja concluída. E também, importante, vai um pouco mais além, não é somente o Ministério do Planejamento, aliás, o Ministério do Meio Ambiente, também tem o DENIT, tem o Ministério dos Transportes, tem que se posicionar, recurso não falta, então, por isso que eu estou aqui abrindo esse momento. Tem representante do governo federal aqui, e também temos aqui os nossos companheiros, o nosso companheiro Francisco Bezerra, que é o presidente da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo, que fez essa viagem épica, não é? De carro até 15 dias atrás, até Brasília, e como também o nosso sempre lutador, combativo, jovem ainda, com a mente, não é verdade que a juventude está não na idade, mas está no espírito combativo, e o Vicente Fizola continua com esse espírito combativo, que é o presidente da Força Sindical. Então, deputado, eu queria que agora, nesse momento, a gente abrisse aqui essa sessão de tempo para que o nosso companheiro pudesse se manifestar. O DENIT também foi convidado para esse momento. Eu não sei se o DENIT se faz presente, mas vamos ouvir a Força Sindical e como também depois abrir aqui o Jefferson, que também representa aqui o governo federal nessa sessão de tempo. Deputado, agora a gente vai abrir a palavra ao senhor Osmi Medeiro Filho, coordenador da Relação Institucional do Movimento Sindical ProBR 319. Quero registrar aqui a presença do Jefferson Trindade, assessor do Ministério da Relação Institucional da Presidência da República. Senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, muito obrigado pela acolhida, um bom dia a todos. E é uma honra, mais uma vez, estar de volta a casa e poder falar em nome da sociedade civil. Essa missão que o movimento sindical se propôs de percorrer a BR e passar de Porto Velho e chegar a Brasília para levar a questão da necessidade de reconstrução da rodovia às autoridades federais, ela vem mostrando resultados e vem se somando às manifestações e pressões de outros segmentos sociais do Parlamento Estadual do Amazonas, do Governo do Amazonas e outros atores desse processo. E a gente precisa registrar aqui que a acolhida que a caravana teve em Brasília, da parte do governo federal, da parte do Palácio do Planalto e, em especial, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, foi fundamental para que esse processo andasse. Então, a gente registra isso, a acolhida carinhosa e com os ouvidos para ouvir, né, com atenção o que nós tínhamos a dizer. Concretamente, o anúncio do grupo de trabalho feito pelo Ministério dos Transportes já nos havia sido antecipado nas reuniões no Palácio do Planalto e no próprio Ministério dos Transportes, mas não deixou de ser uma surpresa a restrição desse grupo em termos de composição. Nós esperávamos, sinceramente, um grupo interministerial. E saiu um grupo intraministerial composto apenas por segmentos do próprio Ministério dos Transportes.
É um adianto, é um fato importante esse grupo? Mas é importante que os atores sociais e os representantes populares se manifestem sobre a necessidade de uma inclusão efetiva do Ministério do Meio Ambiente nesse grupo de trabalho, porque senão a gente vai ficar de novo batendo sempre na parede, indo e voltando, e não vai ver efetividade disso daí. Outra coisa também que é importante notar, é importante registrar, é que, apesar de todo o clima favorável que esse GT criou, né, e da primeira reunião ter acontecido ontem, não deixa de ser decepcionante ouvir as manifestações do próprio ministro dos Transportes sobre os resultados que esse GT deve produzir. Ao que parece, esse GT está vendo a BR-319 como uma rodovia a ser construída, quando, na verdade, ela é uma rodovia que já existe há 50 anos. Então, não é um projeto a ser iniciado. Todo esse cronograma é positivo do ponto de vista de se ouvir os atores sociais, mas, concretamente, o projeto BR-319 não pode ser visto como uma rodovia a ser iniciada. Tem que ser visto como uma rodovia a ser reconstruída e a ser concluída. E isso é importante que a Casa, que acabou de criar, por proposta do deputado Sinésio, a Frente Parlamentar pela BR-319, é importante que a Casa se posicione e cobre efetivamente ao Ministério dos Transportes uma posição clara sobre isso. Os estudos que foram feitos, aonde estão? Tudo que já se fez volta para o zero e vai se começar a fazer audiências públicas, vai se começar a ouvir tudo de novo, como se a BR fosse ser construída, como se ela ainda não existisse. Então, a gente alerta aos senhores deputados, alerta a Casa, para que cobre efetivamente do Ministério dos Transportes uma posição clara sobre isso. Cadê os estudos técnicos que já foram feitos? Até onde já se avançou? Por que se está retrocedendo quando se deveria começar de onde já se parou, até onde chegou, e terminar? O que a gente precisa agora é saber quando vão ser concedidos os licenciamentos, porque já existe um processo para isso, já existe uma licença prévia para isso. E o Ministério dos Transportes e o DENIT, em particular, tem a obrigação de dizer à sociedade, olha, nós conseguimos chegar até aqui e falta isso para terminar. É isso que nós queremos ouvir. É muito bonitinho fazer audiência pública, essa coisa toda, não estou falando desta audiência que efetivamente tem dado resultados. Mas esse cronograma todo que foi feito, que foi apresentado na reunião inaugural do GT de ontem, nos pareceu uma coisa muito... de convívio social, não, vamos encontrar um termo mais uma coisa muito para dar satisfação à sociedade, mas sem efetividade. Sem efetividade. O que a gente precisa saber é, Ministério dos Transportes, cadê os estudos técnicos para concluir as licenças? Porque senão vai ficar nesse jogo de novo. Termina 90 dias, não deu tempo de concluir, então precisamos de mais 90 dias para apresentar um relatório e dizer, olha, precisa ser feito isso, isso e isso. Ora, a obrigação do DENIT, do Ministério dos Transportes, é dizer o que precisa ser feito. Certo? A sociedade espera respostas, espera soluções. A rodovia BR-319 não é uma rodovia a ser construída. Ela é uma rodovia a ser reconstruída, porque ela já existe efetivamente. Então, não é um projeto que nasce do zero, é um projeto que precisa ser concluído para o bem da sociedade amazonense, para o bem do povo do Norte, para o bem do povo brasileiro. Dito isso, e para não tomar todo o tempo, porque o Vicente Filizola ainda vai se manifestar e o Francisco Bezerra, eu agradeço penhoradamente pela atenção de todos vocês, agradeço pelo espaço concedido e passo a palavra ao Francisco, que vai anteceder o Filizola, que vai fazer a conclusão da nossa fala. Muito obrigado. Obrigado. O próximo orador inscrito, seu Francisco Bezerra, presidente da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo. Senhor presidente, em nome de quem cumprimento todos os
os deputados presentes e deputadas, todos aqueles que se encontram na galeria, imprensa. Na verdade, nós, hoje, estamos aqui para dizer aquilo que aconteceu durante a nossa estadia em Brasília, buscando, reivindicando, a caravana, na verdade, foi o primeiro passo, o primeiro tópico desse trabalho. Estivemos em Brasília, fomos recebidos pelo presidente do IBAMA, onde ficou constatado, inclusive, aquilo que o deputado Sinésio já dizia, que o problema, todo esse imbróglio não estava apenas no Ministério do Meio Ambiente, né? E aí, através da conversa com o presidente do IBAMA, nós tivemos a certeza de que, realmente, a parte que empacou a questão do projeto da BR-319 estava exatamente no Ministério dos Transportes, mais precisamente no Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT. E saindo da reunião do IBAMA, reunimos no Ministério do Transporte com a secretária-geral de Transporte e pedimos a ela, colocamos toda a nossa insatisfação do povo amazonense e do povo do Norte com relação à questão da BR-319. E de lá saímos justamente com esta resposta, de que seria criado este grupo de trabalho para que pudéssemos dar agilidade em todo esse processo. E aí, como disse o Osmi, saímos de lá já com essa decisão, né, sabendo que isso iria acontecer por parte do Ministério. E saindo do Ministério do Transporte, estivemos no Palácio do Planalto, onde realmente fomos muito bem recebidos. E aí queremos parabenizar o ministro Padilha, que inclusive colocou 2 assessores do Ministério para nos acompanhar, para estarmos juntos, né, nessa nossa empreitada, levando Então, aí está tudo aquilo que nós registramos no decorrer da BR-319. Olha as condições, acidentes. Nós, na verdade, presenciamos 2 acidentes. Esse aí já foi no retorno no nosso retorno de Brasília, tá? Onde um bitrem carregado de pedra, inclusive para manutenção da conservação da BR, tombou e o motorista ficou com a perna presa neste acidente. E a caravana, né, conseguiram juntos tirar o motorista, o profissional que lá estava preso, ajudando a retirá-lo desse sufoco aí. Mas isso é o que realmente é hoje a BR-319. E a nossa reivindicação foi exatamente essa, para o governo federal, para o Ministério do Transporte e para o Ministério do Meio Ambiente, para que nós venhamos ter aquilo que é o sonho de nós amazonenses e amazônidas, porque podemos incluir aqui também o povo de Roraima, né, que sofrem demais com a questão da BR. Ficamos felizes em saber que foi formado o grupo, mas nós também gostaríamos de participar, de estarmos participando desse grupo de trabalho do Ministério dos Transportes. E, ao mesmo tempo, dizer, deputado Sinésio, o senhor hoje, como presidente da frente parlamentar desta casa, deve sim ter assento também neste grupo de trabalho, porque o senhor acabara de falar aqui daquilo que é a visão de nós, amazonenses, com relação à questão dos transportes, de rodovias, seja ele o multimodal que o senhor acabara de apresentar. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que o senhor fizera, né, a respeito da questão do multimodal, que é uma solução viável e necessária para o desenvolvimento do norte do país, mas com certeza para o Brasil. E queremos também agradecer e dizer, esta casa poderá
junto a este grupo de trabalho do Ministério dos Transportes, levar maiores soluções do que aqueles que se dizem conhecer a nossa região, que, na verdade, conhece muito pouco. Então, parabéns a todos, parabéns à comissão, à frente parlamentar desta casa, parabéns a todos, agradecemos a oportunidade e dizemos uma coisa: o movimento sindical em favor da BR-319 não parou apenas com a caravana, ela continuará, o movimento continuará cobrando a quem de direito e cobrando também a participação, a nossa participação efetiva em todos os projetos que dizem respeito a essa questão. Muito obrigado. Agora eu vou passar aqui para o companheiro Filizola fazer a fala final aí de agradecimento a este parlamento. Muito obrigado e parabéns a todos os deputados. Obrigado. Agora nós vamos ouvir o seu Vicente Filizola, presidente da Força Sindical. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, deputado Carlos Bessa, Carlinho Bessa. Tive o prazer de... Eu acho que era o seu pai, o Hélio Bessa. Tive o prazer de conhecer, lá de Tefé. Seu tio, muito gente boa. E eu queria agradecer aos senhores deputados, todos os deputados, seja de que partido for, por nos receber aqui. Já 3 vezes eu falo aqui dessa tribuna da Assembleia Legislativa para dizer da nossa luta pela BR-319. Eu tenho 66 anos de idade. Nasci no município de Caruarí, no Rio Juruá. Meu pai era seringalista. Eu vi 2 coisas acontecer nesse país. Vi acontecer. Foi a primeira expedição da Petrobras lá na região do Juruá, que acabou surgindo o urucu e toda essa questão do petróleo aqui na região amazônica. Eu vi nascer. Eu vi as primeiras perfurações dos poços da Petrobras, de meter a broca lá e sair gás. E vi surgir essa BR-319 no meio de um terreno do meu pai aqui no Curari. Hoje é Solimões, mas era o Curari Grande. Quando nós viemos do Juruá, nós fomos morar no Careiro. Eu vi a primeira derrubada dessa estrada, a primeira picada dessa estrada. Conheço ali o que chamo de Curuçá, aquela ponte que caiu. Eu andava ali com 12 anos de idade e ia até o Altar Miri, da segunda ponte, que foi o amazonino que fez aquela segunda ponte. Então, a gente conhece um pouco da nossa realidade. E o que mais me sensibilizou na ida dessa estrada foi o povo olhando para a gente. Nós chegamos ali, na comunidade do Igapuaçu. Nós passamos quase 2 horas para atravessar a balsa, porque tinham várias carretas, o barranco subiu muito e era preciso ter um trator para puxar as carretas. E na mesma hora uma senhora veio com um prato de pacu, arroz e farinha para nos oferecer. Cheguei, eu me emociono. Aquele povo esperando da gente, senhoras autoridades, senhores deputados desta casa que nos recebe tão bem, que dê uma solução para essa BR. Isso foi na nossa ida. Na nossa volta na comunidade da Realidade, ou a Felicidade, ali, Realidade, perto de Humaitá. Nós paramos para tomar café, saímos de madrugada de Porto Velho, e um cidadão com um monte de melancia. Lá ele disse, eu queria que essa estrada ficasse pronta para me levar minha melancia para Manaus. E aquele pessoal foi chamado para lá, não foi o Filizola, não foi o deputado Carlos Bessa, o deputado adjunto aqui, Afonso, que conhece muito bem o que eu estou falando. Sinésio Campos, nosso líder, que nos trouxe aqui. Quem trouxe para eles para lá foi o governo. Foi o governo. Seja qualquer governo que estava no poder naquele momento. Vão lá para a beira da BR-319, vão plantar melancia, vão plantar café, vão plantar soja, vão plantar qualquer coisa. E eles estão lá numa situação muito difícil. Por isso, senhores deputados, senhoras deputadas, eu disse na primeira vez que vim aqui, eu tenho o maior respeito pelos parlamentos, seja o municipal, seja os estaduais, o nosso parlamento federal, o Congresso.
Porque na época da ditadura, quando a gente lutava pela democracia, tinha um vereadorzinho lá perto da minha fronteira de Caruarí, lá em Eronepé, que brigava pela democracia. Uma vereadora em Parintins que era fã do doutor Ulisses Guimarães e queria democracia. Então, meus amigos, o parlamento é tudo. E nós estamos aqui solidários aos senhores que nesse grupo de trabalho, que já foi uma vitória, seja inserido a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas como membro, que vocês têm o deputado Sinésio ou qualquer outro deputado que vocês decidirem, faça parte desse grupo, como nós também da representação dos trabalhadores. Então é isso que a gente queria dizer aos senhores, muito obrigado, porque nós não estamos brigando por nós mais. Nos meus 66 anos de idade, eu não brigo mais por mim, nem pela minha filha Camila, que anda comigo para cima e para baixo hoje, com a certa debilidade que eu tenho. Eu estou lutando para ver se a gente vê esse Estado que um dia disse para esse país: Brasil, eu vou pagar a tua dívida, Brasil. E pagou, e não foi em dólar não, foi em libra esterlina, com a borracha lá do Rio Purus, do deputado adjunto Afonso, com a borracha daqui do Madeira, do deputado Roberto Cidade, e do meu Juruá. Foi nós que durante a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, demos borracha, mandamos borracha para o mundo, garantir a democracia no mundo. Fomos nós da Amazônia, do Pará, do Acre, do Amazonas principalmente. Os nossos irmãos nordestinos, nós não temos pedido favor não, gente. Nós estamos pedindo só das autoridades, e fomos bem compreendidos em Brasília pelo presidente Lula, pela tropa que estava lá, que nos recebeu, que mandou o Jefferson vir com a gente para cá. Isso vai ser realidade, eu creio nisso. Esse grupo de trabalho é muito importante. O Osmir já fez observações nossas, eu já fiz também aqui. E é isso que nós queremos, autoridades do Parlamento Estadual do Amazonas. Eu vi uma entrevista do deputado Roberto Cidade dizendo que vai fazer uma ação conjunta aqui com as assembleias da região, Rondônia, Roraima, Acre, fazer um grande encontro, uma audiência pública. E isso é que é importante. Porque o próprio presidente Lula, foi o que o Lula disse para a gente: cobrem do governo, porque os ministros, às vezes, não sabem tudo, ou às vezes não sabem nada, porque tem cara que quando se chega no poder, senta na cadeira e não quer mais se levantar, parece que tem uma atração, tem um imã na cadeira e que o cara não quer se levantar. Então, cabe a nós, sociedade civil, poder legislativo, seja das câmaras de vereadores, a Assembleia Legislativa do Estado, exigir. O Amazonas não está pedindo favor, o Amazonas está pedindo respeito, porque um dia nós demos tudo de nós pela democracia no mundo e pelo esse país. Senhores deputados, mais uma vez, em nome da Força Sindical, em nome da CUT, que o presidente me autorizou a falar também aqui, nós agradecemos muito essa audiência que vocês estão dando para a gente. E ao meu amigo Sinésio Campos, eu tenho o prazer de dizer para muita gente, o primeiro mandato de vereador do Sinésio, quando ele se elegeu pela primeira vez no parlamento, nós estávamos juntos numa coligação que nós fizemos com João Pedro na vice, Nonato Oliveira prefeito, eu era o presidente do PDT, e nós elegemos Sinésio Campos vereador, e está aqui nessa luta brava com a gente. Muito obrigado, Sinésio. Muito obrigado, deputado adjunto, muito obrigado, Carlinho Bessa, senhoras deputadas que estão aqui, a todos vocês. Exerçam o poder que vocês têm, e vocês têm muito poder, porque é o poder legislativo que manda. Muito obrigado. Gostaria de aproveitar a oportunidade de registrar a portaria 2443/2023, onde o nosso presidente, deputado Roberto Cidade, já publica aqui a portaria de instalação dessa frente parlamentar em defesa da BR-319, no qual temos a maneira de procurar, de forma mais adequada possível, de encaminhar um expediente junto à frente lá
de Brasília, para que a gente possa acompanhar e fazer parte também desse projeto. Nada mais havendo, transponho a ordem do dia, dou a pauta como lida e encaminho as propostas de hoje, nos quais são 80 requerimentos serão encaminhados ao seu destinatário, 11 projetos de lei, uma PEC que serão encaminhados para a PEC será encaminhada para a CCJ e os projetos de lei serão encaminhados às comissões técnicas. Convoco todos os deputados para no dia 27/10, segunda-feira, sessão de compensatória relativa ao dia 8. Nada mais havendo, desejo uma boa tarde a todo o povo do Estado do Amazonas. Que Deus abençoe a todos. Onze horas e 31 minutos em Manaus, 11h31. Neste exato momento, passamos o sinal da Rádio Aliança Senado, FM 106,9 MHz, para nossa programação nacional em Brasília. Rádio Aliança Senado, música e informação. Vacine-se contra a gripe. As chuvas chegaram. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas apoia esta ação. Vai tomar a primeira, segunda, terceira, quarta doses, a bivalente, o reforço contra a Covid-19. Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, cuidando da nossa gente.